Boa noite, pessoal. Eu sou a Patrícia. Boa noite, pessoal. Então, tá todo mundo hoje? É sobre o capítulo 22. Não separem o que Deus uniu, a fraternidade espiritual. Como é que a gente pode chegar nesse assunto? Não separem o que Deus uniu. Ninguém separa. Tudo que é feito com base e com amor, a gente não consegue, o homem não consegue separar. A gente tem que entender que todas as nossas relações têm um motivo de ser. Tudo foi planejado quando a gente veio, quando foi feita o nosso plano para encarnar. Todas as pessoas que vão cruzar o nosso caminho, todos os nossos familiares, todos os nossos amigos, todas essas pessoas, de uma maneira ou de outra, elas vão contribuir para o nosso crescimento, para a nossa evolução, na nossa caminhada. Nada acontece em vão. Todas as pessoas que cruzarem o nosso caminho vai ser com um propósito em comum. Algumas vão nos abençoar, outras vão nos ensinar. Nem tudo acontece como a gente quer, mas acontece como a gente precisa. Tudo tem uma razão de ser. Então, ninguém simplesmente cruza o nosso caminho e fica na nossa vida sem razão, sem motivo. A gente pode caminhar e vai encontrar alguém num determinado momento. As pessoas vão nos encontrar, mas no plano geral, nós sempre vamos encontrar pessoas em que vamos resgatar alguma coisa. Deus sabe o que nós precisamos. Então, situações e pessoas vão aparecer na nossa vida com significados que talvez a gente não compreenda, a gente não entenda. Mas a gente tem que pensar que isso vem para nos mudar, para nos sacudir e para a gente ter a evolução e o aprendizado necessário para o nosso espírito. Nós somos todos irmãos. Nós somos, na verdade, a fraternidade. Nós caminhamos de mãos dadas. Nós viemos para isso. Nós viemos para servir, para ajudar o nosso irmão e para que nos ajudem. Todos estamos interligados. Mas a gente se pergunta: como isso vai acontecer? Como eu posso ajudar alguém? Às vezes eu não tenho nem o necessário para mim. Uma oração. Uma oração é algo que todos nós podemos fazer. E ela é um bálsamo, tanto para quem faz, como para quem recebe. Às vezes a gente tem durante o dia alguns minutos ociosos. Quem nunca ficou numa fila ou em algum lugar esperando e veio alguém e começou a conversar? E quando a gente se dá conta, aquela pessoa está contando a vida. Algum motivo tem. Essa pessoa, às vezes, ela só precisa que escutem. Ela precisa ser ouvida. Às vezes a gente tem uma roupa guardada há muito tempo, usa uma vez ou outra, sempre pensando, outro dia, mas tem alguém lá que está precisando. E a gente tem várias. Então é o desapego, é o soltar. Às vezes um sorriso, um bom dia, um boa tarde, um muito obrigado. Isso muda a vida de uma pessoa, o dia de uma pessoa. Eu conheço uma senhora que ela me manda todos os dias uma mensagem de bom dia.
né? E tem dias que a gente não pode responder, a gente não tem tempo, eu vou responder sempre mais tarde. E esses dias conversando com ela me disse, ai, me dói o coração quando ninguém me responde. Que ela manda para diversas pessoas, eu acho. Ela é muito solitária. E aí eu expliquei para ela, olha, eu respondo a partir de determinado horário, mas eu vou responder. Então eu vi o quanto aquilo ali é importante. Às vezes para a gente não é tanto, mas para as pessoas tem um significado muito maior. Então essas pessoas que cruzam o nosso caminho é por um motivo, é por um aprendizado. Às vezes vem na nossa família alguém que pode ter sido um desafeto lá do passado, mas com os laços familiares e os laços de amor que são criados, é muito mais fácil da gente romper esse ressentimento antigo, da gente encontrar o perdão, o amor. E às vezes são pessoas que tiveram na nossa vida, que nos deram base sempre em todas as encarnações, e elas vêm de novo. É aquela pessoa que a gente simpatiza do nada, é aquele filho que a gente não escolhe o que gosta, mais ou menos, mas às vezes tem um que te cativa por algum motivo, né? E amizades, e assim são os amores. A gente não separa o que Deus uniu, isso são em todas as relações. Mas se a gente vai falar de relação de amor, a gente tem que pensar, em primeiro lugar, é no aprendizado. A indissolubilidade do casamento. Ah, porque não é permitido pelas leis de Deus. Não é permitido ser infeliz. Deus não nos trouxe aqui para ensinar a infelicidade. A gente veio para viver o amor, para ser feliz, para espalhar a felicidade. E as pessoas esperam por isso, elas esperam uma palavra, elas esperam uma vivência, um retorno de alguém. Que a gente tem que conseguir, às vezes o que a gente não consegue é se expressar de maneira que as pessoas nos entendam. A gente não quer perder tempo de explicar, de dar motivos, de parar e de pensar, avaliar uma relação. Hoje em dia é tudo muito rápido, conheceu, casou, separou, viveu, está feliz, hoje já não está de novo. Não quer dizer que isso seja errado, porque ninguém vai parar a vida se não deu certo um relacionamento. Faz parte da vivência. Às vezes a gente conhece alguém, aquela pessoa entra na tua vida e te ensina tudo o que tu precisa, justamente para que lá adiante tu só aceite o que tu é realmente merecedor, merecedora, e que seja feliz ao lado de alguém. Nos dias de hoje, a gente está vendo muito sobre isso, de casais que se encontraram lá na juventude, tiveram um namoro e cada um seguiu a sua vida. E lá adiante se encontraram novamente e já estavam maduros, já estavam com experiência, já tinham a vida feita e conseguiram ter um relacionamento sem conflito e com muito amor. Alguém separou? Não. Ninguém separou esse casal. Mas eles foram buscar o que eles precisavam para ter essa relação, para ter essa vivência. E hoje, nos dias de hoje, o que a gente está vivendo, essa transição planetária, essa mudança, tudo está afetando a nossa vida, tudo está mudando. Essa explosão que teve de informações que nós temos diariamente, seja no jornal, seja nas redes sociais. Hoje em dia, o que a gente mais vê é notícias ruins, mas as coisas boas que estão sendo feitas são pouco divulgadas. Tem muita ONG,
tem muito instituto, tem muita causa humanitária que a gente pode apoiar, que a gente pode ajudar. E quem sabe, neste lugar é onde a gente se encontre, a gente encontre a nossa tribo. Porque nós somos todos uma fraternidade. A fraternidade, ela é baseada no quê? No amor, na compaixão, no carinho e na sensibilidade. Isso é o de melhor que nós podemos oferecer. E esse leque de energias é o que a espiritualidade utiliza através dos médiums para fazer os trabalhos universais. Tudo que vocês veem aqui, cura, passe, palestra, tudo é através da espiritualidade, da fraternidade espiritual, somos todos nós, e da universal, que vem do plano divino. Todos são colaboradores. Então a gente pode abraçar sim uma causa que venha do nosso coração. Eu trabalho com animais de rua e eu já fui muito criticada, porque tem tanta criança precisando, tem tanto morador de rua, tem tanto idoso, por que tu não vai cuidar de gente? Agora vocês imaginem, se todo mundo fosse cuidar de uma causa só, o caos que seria o mundo. Então a gente tem que cuidar do que toca o coração, porque tudo é baseado nisso. Essa fagulha que a gente tem aqui de amor, que foi colocada, que foi ensinada lá na criação, e que nós fomos aprimorando e despertando cada vez que nós estamos numa experiência aqui na Terra como humanos, ela aflora. E hoje, na época de hoje, na situação em que nós estamos passando, é o que mais se pede, é o amor ao próximo. É o que o nosso coração, é o que a espiritualidade está pedindo. Que a gente se expresse mais, que a gente se importe mais. Eu tenho um amigo, uma pessoa conhecida, que ele fez um texto muito bonito sobre como se expressar, sobre a importância de nos importarmos uns com os outros, seja virtual ou fisicamente, seja com uma pessoa especial, seja com a gente mesmo ou com qualquer outra pessoa. Então eu li nas entrelinhas do que ele escreveu que ele mandava bilhetes, foi o que eu imaginei, que ele mandava bilhetes para as pessoas que ele gostava. E nesses bilhetes ele dizia da importância dessas pessoas na vida dele. E eu achei isso fabuloso. O nome desses bilhetes ele deu de pedacinhos, pequenas doses de carinho. E hoje a gente quase não encontra isso. E a gente quase não manifesta isso. E quando a gente encontra uma pessoa com esse coração, a gente fica maravilhado. E a gente quer fazer igual. Quem não gosta de um carinho? Quem não gostaria de saber o quanto é importante na vida de alguém? Mas a gente veio para dividir tudo isso. A gente veio para servir, para ajudar, não para ficar ocioso. Energias estagnadas são os que nos trazem as doenças, as dores, as tristezas. A gente precisa dividir tudo isso. Tem uma história do Divaldo, que numa época da vida dele, Divaldo Franco estava muito doente e os médicos deram 2 meses de vida.
E o Divaldo estava na cama, encerrou os trabalhos, ele não trabalhava mal, mas estava muito mal. E chegou a mentora do Divaldo, a Joana de Ângeles, e disse: o que está fazendo? Está deitado. Ele: como não sabe? Eu estou mal, estou desenganado, tenho 2 meses de vida, estou 95% morto, não consigo levantar. E a Joana olhou para ele e disse: mas eu estou 100% morta, estou aqui de pé falando contigo e pronta para o trabalho. Levanta e vamos. Se tem 2 meses, usa para servir e não para ficar doente, deitado numa cama ocioso. Então, assim é a nossa vida. Não que a gente não vá ficar doente, ou não vá sentir a doença, ou não vá viver uma tristeza, uma dor, uma infelicidade. Mas a gente precisa ter a força de levantar. A gente precisa ter a força de tocar a vida, de seguir adiante, de seguir em frente. Porque talvez tenha uma pessoa ali do seu lado que também esteja precisando dessa força. E assim como a gente recebe, a gente dá. Essa é a fraternidade, essa é a troca. Então, às vezes, os sinais estão à nossa volta. A gente só precisa perceber. Seja naquela senhora que está lá na padaria trabalhando, que nos mostra a resiliência. Seja daquele homem que às vezes a gente olha, aquele trabalhador, e a gente pensa: é um morador de rua, é um vagabundo, é alguma coisa, está parado ou está caminhando essa hora, e é apenas um pai de família trabalhando, procurando de uma maneira ou de outra levar o sustento para os filhos. Aquele menino no sinal, que exemplo ele pode nos dar do que não temos ou do que temos demais? Talvez em casa a gente dê tudo para os nossos filhos, para a nossa família, às vezes até como uma forma de compensação pelo tempo que passamos fora, sem perceber que o que eles mais precisam é justamente do que nós estamos dispensando, que é o tempo. A tecnologia, ela veio para nos auxiliar, não para substituir. Então, jamais aquele joguinho, aquele celular, aquele bem material vai superar o humano. Os filhos sentem saudade, os pais sentem saudades, as esposas, os maridos. A gente quer presença, a gente quer calor, quer carinho, quer presença. Tem a história de um pai e o filho, que a luta deles era o tempo. O pai trabalhava demais. Quando ele saía, o filho estava dormindo. Quando ele voltava, a criança estava dormindo de novo. E assim passava o dia sem se ver. E a criança, todos os dias, antes de dormir, ela ia rezar. E ela pedia: Papai do céu, eu preciso de tempo. E o pai, durante o trabalho, sentia falta do filho. Então, a primeira coisa que ele fazia quando ele chegava, beijar a esposa, lavava as mãos e ia visitar, ia ver a criança. Chegava lá, ele já estava dormindo, ele dava um beijo de boa noite, fazia um carinho e saía. E isso era sempre, porque ele trabalhava muito. Um dia na empresa deu um problema no final da tarde e ele foi embora mais cedo. Ele chegou em casa, louco para ver a criança. Hoje ele vai estar acordado. E a esposa falou: não, ele já foi para o quarto. Ele foi deitar mais cedo hoje, justamente. Então o pai foi correndo. Quando ele chegou na porta do quarto, o menino estava ajoelhado do lado da cama, colocou o carrinho, colocou o tablet, todos os brinquedos, todas as coisas que ele tinha, ele colocou em cima da cama. E ele estava ajoelhado rezando. E ele pediu: Papai do céu, me dá tempo. Eu troco todos esses brinquedos, tudo que o meu pai me deu, trabalhando e ficando longe de mim, eu troco, se o Senhor me der um tempo com o meu pai. Quando o pai escutou aquilo, cortou o coração.
E ele sabia onde ele estava falhando, e ele sabia que ele precisava mudar. Ele abraçou o filho e explicou: mas todos os dias eu venho aqui e eu te dou um beijo de boa noite, mas tu está dormindo, o pai precisa trabalhar. E ele: mas eu não te vejo, eu não tenho o meu pai. Então o pai combinou com ele: todos os dias que eu chegar e tu estiver dormindo, eu vou te dar um beijo e eu vou fazer um nozinho na ponta do lençol. E quando tu acordar de manhã, tu vai saber que eu estive aqui. Então foi a maneira que eles encontraram de melhorar e se dar um tempo um para o outro. Então a gente sempre encontra uma forma, quando a gente quer, quando a gente precisa. É difícil? É. Ninguém disse que seria fácil. Mas a gente tenta. Porque o que é de verdade permanece. O que é de verdade, ninguém separa. Essa é a nossa vida, foi o nosso planejamento. Foi o que nós escolhemos. E é o que nós vivemos. Sempre da melhor maneira possível. Às vezes eu vejo as pessoas falando sobre o universo, porque o universo conspira, realmente o universo conspira. Ah, mas se vier alguma coisa para ti, que tu sentir que não é teu, que não é do teu coração, tu joga para o universo. Mas a pergunta é: será que a gente sabe realmente o que é para nós? O que foi nos enviado? Será que a gente está preparado para receber? É como a ajuda. É fácil ajudar, mas será que é tão fácil assim receber ajuda? Eu conheço muitas pessoas, e eu já fui uma delas, que tinha uma dificuldade enorme em se sentir merecedoras de ajuda. Às vezes a gente dá um mundo, mas a gente não sabe receber de volta, e a gente merece isso. Então, como é que a gente vai jogar para o universo alguma coisa que a gente nem reconhece se realmente é nossa ou não? Então, não seria melhor se a gente entregasse para Deus? Ele sabe o que é melhor para nós. Ele sabe o momento certo. Ele sabe o quanto nós precisamos. Nós falamos de um Deus justo, onde talvez a justiça dele não seja no nosso momento e não seja como a gente quer, mas ela é a justiça. Ela acontece. Quando a gente pensa lá nos 10 mandamentos de Moisés, que se tornaram as leis divinas, a gente pensa na lei de causa e efeito. E aí eu acho que todo mundo já escutou isso. A lei de causa e efeito é o quê? Nos dias de hoje, se a gente fosse traduzir, eu já escutei muito minha avó dizer: aqui se faz, aqui se paga. Quem plantou, colheu. E hoje a gente vê muito em rede social a lei do retorno. Então as coisas vão mudando conforme o tempo, conforme o lugar, conforme o desenvolvimento intelectual de cada um. Mas as leis de Deus e todos os ensinamentos são imutáveis, não muda. A única coisa que muda é a lei do homem, porque ela não pode ser igual em todos os lugares. Em cada país existe a diferença. A única lei que permanece suprema, sobretudo, é a lei do amor, da fraternidade, da caridade, do amor ao próximo. E é assim que baseamos as nossas escolhas. A gente nunca vai errar, porque naquele momento que a gente fez a escolha,
Nós sabemos o que estava se passando aqui dentro, nós sabemos o motivo, nós temos o livre arbítrio, a escolha é nossa, porque nós estamos baseados, nós temos a nossa vivência, a maioria pelo menos tem, numa lei moral que é a mais fácil do mundo. Se tu sabe discernir entre o bem e o mal, tu vai fazer a escolha certa. E a nossa vida é assim, é pautada em escolhas, é pautada em relacionamentos, é pautada em amizades, em realizações que nós buscamos infinitamente. Nem sempre vai ser como a gente quer, porque talvez não seja o momento, mas ela vai acontecer, se a gente realmente persistir e se a gente realmente lutar. Como eu disse hoje eu não estava me sentindo muito bem, o dia foi muito pesado, então eu cheguei na casa do meu filho e ele perguntou: mãe, o que tu tem? Eu disse: não, nada. Tá com dor de cabeça? Não. Tá com fome? Não. Tá com sede? Não. Tá chata? Eu disse: tô chata hoje. Hoje a coisa tá diferente. Não tá rolando, não tá, né? Dele: mãe, mas tu é espírita, como é que tu tá chata? Porque a gente é carne e osso, a gente tá aqui vivendo, passando experiências. Tem dia que é bom, tem dia que não é, e isso é para todo mundo. É as nossas escolhas. É o que nos define. É quem somos. Essa é a nossa caminhada aqui nessa terra. Neste momento. É o que a gente busca. E a gente vai encontrar muita experiência boa, muita experiência ruim, mas tudo no final das contas vai ser aprendizado. Tudo vai ser para a gente melhorar. O que a gente não pode deixar é a vida ir rolando. Como diz Chico Xavier, a gente não pode ser meio amigo, ser meio chato, ser meio apaixonado. Senão nós vamos nos tornar uma meia pessoa. Nunca vamos estar inteiros na nossa vida, na nossa família, nas nossas relações. Nós precisamos de entrega. E isso vem com o amor, com a confiança, com a busca diária de que tudo seja melhor, do crescimento. Perfeição a gente não vai conseguir encontrar. Não aqui, não por enquanto. A gente ainda precisa de uma caminhada. E isso faz parte de cada um. Não é na minha, não é na tua, não é na tua, é na de todos. Às vezes a gente vê as notícias e vê uma guerra acontecendo lá do outro lado do mundo. E vê a fome do outro lado. E a gente pode pensar duas coisas. Ou isso não me diz respeito, não é comigo. Ou a gente pode pensar: o que eu posso fazer? De que maneira eu posso ajudar e mudar isso? A gente pode mudar através da oração. Porque quando ela é verdadeira, ela faz a transformação, ela ajuda. Ela é a energia que o planeta precisa, que as pessoas lá do outro lado precisam para se manterem firmes, fortes no seu propósito. Neste momento, a luta deles é maior que a nossa. O peso que eles carregam é muito maior que o nosso. Não que o nosso não tenha importância, mas a gente precisa reconhecer a dor do nosso irmão. E se a gente puder ajudar, eles merecem, porque nós também somos merecedores. Ama ao teu próximo
como a ti mesmo. A gente tem muitos medos, muitos traumas, e a gente está tentando constantemente se melhorar, se curar. Nós ainda estamos nesse processo. Então, o nosso amor ao próximo não vai ser 100%. Vai ser o de melhor que a gente carrega, é o que a gente vai entregar. E isso é maravilhoso, porque é o que a gente tem. E certamente, tudo que vai, volta. É uma via de mão dupla, é o dar e receber. Mas como eu disse, todo remédio, às vezes em excesso, se torna veneno. Então a gente também tem que ter esse cuidado. A gente tem que se doar, mas tudo tem um limite. E a gente tem que saber receber. Isso também tem que ter um limite. Então a gente pode sim, sempre fazer alguma coisa. Nós temos aqui na casa um exemplo maravilhoso. O brechó que tem aqui do lado. São pessoas que doam roupas para que sejam organizadas e vendidas. E essas roupas, o dinheiro que vem do brechó, juntamente com o dinheiro que vem da lancheria, ajuda a manter a casa, mais as rifas que são feitas aqui. E aí nós temos os trabalhadores que são voluntários, que dedicam um tempo na sua semana, no seu dia, para vir aqui e ajudar. Então, cada vez que a gente entra lá por aquela porta, precisando de ajuda, precisando de conforto, precisando de uma palavra, é toda essa corrente que trabalha para que isso aconteça. É toda essa fraternidade, mais a fraternidade espiritual, que antes mesmo que a gente pense, ela já sabe o que nós precisamos e ela já está trabalhando para que isso aconteça. Então, nada é em vão, nada acontece por acaso, nada acontece de um momento para o outro. Todo trabalho é elaborado, todo trabalho é pensado para que a gente cresça, para que a gente melhore, para que a gente evolua enquanto estamos aqui. Mãos que doam nunca ficam vazias. Isso é o melhor de tudo. Esse é o maior ensinamento que nós podemos receber. Então, vamos abrir o coração, vamos ficar atento aos sinais, à nossa família, a quem cruza o nosso caminho, porque ali pode estar um irmão que a gente pode fazer sim a diferença na vida deles. A gente pode sim ser muito importante para aquela pessoa, como aquela pessoa pode ser muito importante na nossa vida. Basta um olhar mais atento. Então eu vou agradecer a vocês por me ouvirem até agora. Desejo uma boa noite a todos.